pé nessa noite. Santo, santo é o Senhor. É motivo de alegria nós estamos fazendo o nosso encontro de homens. Aleluia. Glória a Deus. Eu te convido a fechar os seus olhos nessa noite. Levantar um clamor ao Senhor. Aleluia. Abrir o seu coração aqui nessa noite e adorar o nosso Deus maravilhoso, aquele que é digno de toda honra e toda glória. Aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, nessa noite, Jesus, queremos te agradecer por mais um dia que a tua graça e misericórdia está sobre nós, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos, todo o livramento, Senhor. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite reunidos em teu nome, Jesus, para te adorar e te exaltar, Senhor. Nós te damos toda a liberdade aqui neste lugar, Jesus. Fica à vontade, a casa é sua. Passeie em nosso meio, abre os céus aqui nessa noite. Vem com tua glória, com teu poder neste lugar. Toque em cada vida aqui nessa noite, Senhor. Aleluia. Santo, santo tu és, Jesus.
que me transformou e me deu uma direção e me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção e me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver o seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção e me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu Sim, Jesus, tu és aquele que era, que é e que há de vir, incomparável, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Sim, meu amado Jesus, não há outro lugar aonde eu possa estar a não ser em tua presença. Em tua presença. Tu és aquele que era, que é e que há de
aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que esperamos por ti, meu amado Jesus. Maranata, nós clamamos, ora vem, Senhor Jesus. Ansiamos por tua voz, sim, tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Sim, tu és. Nessa noite nós pedimos, Jesus, enche-nos até transbordar de ti, Senhor. Enche-nos, Jesus, com tua glória, com teu poder, com tua presença, com teu amor.
Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Graça e paz, igreja, Deus seja louvado. Estamos aqui em um só propósito, em adorar a Deus, né? Hoje nossa reunião de homens. Estava falando aqui com o pastor Alexandrino, né? Se fosse as mulheres, a casa estava cheia, né? Mas como é homens, sempre é um pouco mais difícil, né? Os homens parecem que são um pouco mais durão, né? Mas glória a Deus por você que veio, né? Tirou um tempo para estar na casa do Senhor e sacrificou, né? Para estar aqui. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim no livro de 1 Samuel 16, irmãos. Amém? 1 Samuel 16, eu não vou pregar, é o pastor Alexandrino que vai pregar. Mas eu quero só falar algo da parte de Deus, que enquanto eu estava ali me preparando para o culto, e veio a palavra do Senhor, sabe, ao meu coração, e nós precisamos ministrar algo para a igreja, né? Como líder, né, do ministério, nós precisamos falar algo também, né? Para os homens dessa casa, talvez para aqueles que estão através da rede social, que possam também ser abençoados, amém? A palavra do Senhor, ela diz assim no livro de 1 Samuel 16 e 11, irmãos, 16 e 11, amém? 16 e 11, a palavra vai dizer assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é.
Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então se levantou e se tornou a Ramá. Então Samuel, se levantou e tornou a Ramá. Nós vamos olhar, irmãos. Alguns dizem que ele era de pequena estatura, mas a Bíblia aqui está dizendo que ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Então ele não era, aquele menino franzino que às vezes a gente escuta alguém falar. Não, Davi, ele tinha uma boa aparência. Ele era ruivo, e ele tinha o quê? Um formoso semblante. Isso nos chama a atenção, porque um homem que busca a Deus, se nós formos olhar para a história de Davi, ele estava lá no pasto apacentando, aleluia, as ovelhas, ele estava cuidando das ovelhas, mas lá ele tinha o seu particular com Deus. E o homem que ele tem o seu particular com Deus, que ele tem uma vida, aleluia, diante do Senhor, o seu semblante, ele é transformado, ele é mudado. Amém? Mas que eu quero dizer que ele estava esquecido lá no pasto para os seus irmãos. Mas Deus, quando ele chama alguém, irmãos, ele traz para a presença dos seus inimigos. E ali ele honra, porque ele é o Deus da nossa vida. Amém? A Bíblia diz que Samuel, quando entrou na casa de Jessé, quando chegou à casa de Jessé, que começaram a passar os mancebos, ele olhou para a estatura, ele olhou para a fisionomia. Mas Deus, ele sonda o nosso coração. Deus, ele sabe o que está dentro de mim e de você. Deus, ele sabe o que você veio fazer aqui essa noite. Deus, ele sonda os nossos caminhos. Olha, Deus é tão profundo na nossa vida que nós não conseguimos imaginar, irmãos, o que Deus pode fazer e a que ponto Deus pode chegar na nossa vida. Já paramos para pensar? Quando muitos olham para nós e dizem que não temos algum valor, assim era a vida de Davi, pela vida dos seus irmãos, o seu pai botava ele, separava, botava ele lá no meio das ovelhas, esquecido por todos, irmãos. Mas Deus ainda está buscando aqueles que se encontram esquecidos. Deus ainda está em busca de homens segundo o seu coração. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ah, pastor, um homem segundo o coração de Deus, ele era puro. Não, ele pecou, irmãos. Ele pecou, ele teve falhas como eu e como você. Mas nem por isso ele deixou de adorar a Deus e seguir aquilo que Deus traçou para a sua vida. Por que muitas vezes a nossa vida nós não conseguimos obter aquilo que buscamos, aquilo que almejamos? Porque na metade da caminhada nós paramos. Davi não. Davi pecou. Se nós vamos olhar no Salmo 51:10, ali ele pede perdão pelos seus pecados. E o que ele diz? Ele diz: olha, Senhor, restaura em mim, um coração puro e um espírito reto. Coloca em mim um coração puro e um espírito reto. Porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele conseguia enxergar as suas falhas. E isso Deus se agrada no homem. Isso Deus se agrada no homem que busca a Deus. Reconhecer os seus erros e tentar levantar novamente, tentar acertar. Porque a gente sabe que a vida são de altos e baixos. Nós somos homens, carne, falho. Assim como Jesus foi tentado lá no deserto, nós vamos ser tentados todos os dias. O inimigo da nossa alma, ele é astuto, ele sabia, ele conhecia a palavra, ele tentou Jesus através da palavra do Senhor. Mas nem por isso Jesus negou o que ele tinha para fazer nessa terra, o que ele tinha para deixar, o legado que ele deixou para nós. Em tudo ele não pecou, diz a palavra de Deus. E ele foi como cordeiro mudo, santo, imaculado.
ao Calvário, para se entregar por mim e por você. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Há um motivo de nós estarmos aqui, para adorar e glorificar esse Deus, que Ele não olha para as nossas falhas. Sabe que essa semana eu cheguei num estabelecimento, o irmão estava ali, nós começamos a conversar, e ele disse que chegou um rapaz aqui desse bairro aqui de trás aqui, e ele conhece a palavra, mas é meio desviado, sim, vai e não vai na igreja. E ele disse assim para o irmão, ele disse assim: tu já pensou se Deus olhasse para nós com os olhos que nós olhamos uns para os outros? Com o olhar do homem? O que seria de nós? Agora, Deus, irmãos, Ele olha com um olhar de misericórdia. Mesmo sondando o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior, Ele ainda procura algo bom em nós. Amém? Vamos orar a Deus, vamos orar para depois receber o irmão pastor Alexandrino, vai estar pregando a palavra. Você fica em espírito de adoração, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome, Senhor, neste lugar. Nós dizemos que Tu é bom, que Tu és maravilhoso, Jesus. Que nessa noite Tu possas, ó Deus, sondar a cada coração neste lugar e falar, Senhor Jesus, no mais profundo, Senhor. Falar lá no nosso íntimo, Senhor, que nós viemos reconhecer, assim como Davi no Salmo 51, ele reconheceu as suas falhas e se dobrou diante do Senhor. E a palavra nos ensina que ele era segundo o teu coração, ele era um homem reto, um homem íntegro, mas chegou num determinado ponto da vida dele, ele também fracassou, papai. Mas ele, aleluia, em momento algum, ele se privou de pedir perdão e se dobrar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que o castigo veio, sim, porque todos os nossos erros, papai, aleluia, geram uma consequência, talvez não hoje, mas amanhã virá. Mas que nessa noite nós possamos reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas e reconhecer que somos fracos, falhos e pecadores, mas nós nos dobramos, Senhor, nesta noite e pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, e que o Senhor aceite toda a nossa adoração, todo o nosso clamor, Senhor, nesta noite, Pai. Para a glória do Teu nome nós clamamos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Boa noite, amados, graça e paz, paz seja convosco, amém? Vou pedir perdão para o pastor, achei que o pastor ia pregar a palavra que eu trouxe hoje. Ai, ai, ai. Não, sabe por quê? Não, estou brincando. Como Deus usa, né? Deus sabe todas as coisas. A gente não combinou que palavra ia essa. A gente vai continuar falando sobre Davi, tá, amados? Amém? Aleluia. Salmos 63, a gente vai ler esses salmos para continuar falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? Conforme o pastor aqui já estava anunciando. Obrigado, irmão. Salmos 63. Versículo do 1 ao 3, tá? Mas Salmo 63, do 1 ao 3 vai dizer assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como uma terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua face, a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Amém? Deus de poder, Deus de glória, que seja a Tua vontade, não a minha vontade, não o meu querer,
mas a tua presença e espírito neste lugar, para dirigir esta palavra, Senhor Jesus, sobre este grupo de homens aqui, Pai. Que seja a tua vontade, assim como a introdução que o pastor deu. Nós seguimos, papai, pelo mesmo pensamento, pelo mesmo caminho, papai, para que o teu poder opere no coração de cada um desses homens que aqui está nessa noite, assim como tens operado em nossos corações, papai. Obrigado, papai. Amém, amados? Poder ficar à vontade, assentar-se. Como eu disse, nós vamos continuar falando um pouquinho, né, de Davi. A expressão segundo o coração de Deus vem diretamente da Bíblia, né? Não vem o homem, a gente costuma falar que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Se você ler em 1 Samuel 13:14, Deus vai estar dizendo: eu me agrado nele. Está dizendo que ele se agrada de Davi. Em Atos 13:22, Deus descreve Davi como um homem segundo o coração, que executará toda a minha vontade. Alguém que obedece ao Senhor. Isso significa que Davi não era perfeito, como o próprio pastor aqui falou, né? Davi errou gravemente em várias ocasiões mesmo ele errou, mas tinha um coração aliado a propósitos e à vontade de Deus. Amém? Ele tinha um coração alinhado com os propósitos e a vontade de Deus. Hoje nós vamos ver fazer um paralelo entre o que o Davi, um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia descreve, próprio Deus descreve, e nós hoje na atualidade. Como vivemos? Quais as consequências, quais as dificuldades de nós termos um coração segundo Deus? Quais as consequências de nós tentarmos imitar o que Davi fazia? Por que nós não conseguimos? O que impede de nós conseguirmos fazer isso? Amém? E a primeira parte vai dizer que Davi tinha fé absoluta e confiança em Deus. Ele tinha uma fé absoluta e confiança em Deus. Imagina assim a palavra, como o pastor disse, não descreve que ele era de pouca estatura, porque a gente não lê isso. Mas a maioria dos pastores deduz porque os irmãos deles eram mais altos. A Bíblia fala, né, que eles eram altos, formosos, e Samuel queria ungir eles, mas Samuel olhava pela estatura. Então, sugerindo desta parte, ele era mais baixo do que os irmãos, mas não se sabe a altura, né, pastor? Apenas que ele era mais baixo do que os seus irmãos. Mas, diante disso, imagine um Davi de média estatura ou estatura baixa enfrentando Golias. Como que um homem sem condições algumas, se ele olhasse para o tamanho dele, ele não enfrentaria um homem do tamanho de Elias? A Bíblia descreve o tamanho de Golias, né? A Bíblia descreve o tamanho de Golias. Ele era alto, forte. A lança, só o peso da lança, provavelmente Davi não conseguiria levantar, da ponta da lança, melhor dizendo. Mas Davi o enfrentou. O Senhor que livrou ele do leão e do urso, pensou ele, me livrará da mão deste filisteu. 1 Samuel 17, 26 e 31, né? Então Davi tinha uma fé absoluta e confiança em Deus para enfrentar. Ele não olhou o tamanho, ele olhou o Deus que ele servia. E nós, na atualidade, você, nós vivemos num mundo de incertezas, crises econômicas, né? Agora está falando aí da crise do diesel, né? Por causa da guerra lá no Irã. Tem alguns dizendo que vai faltar até combustível, né? Aí está a loucura nos postos. O irmão trabalha no posto ali, deve saber ali a loucura que está nos postos ali, o pessoal tentando estocar diesel, né?
Hoje ainda tive uns quantos lá, agricultores, né, pagando os tanques de diesel, estocando diesel porque estavam com medo de faltar para a colheita. Claro, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Mas quem tem fé em Deus, ele não se preocupa, né? Nesse mundo de incertezas, né, crise econômica, saúde mental, desemprego, instabilidade familiar, ser um homem segundo o coração de Deus hoje significa confiar que Deus vai nos suprir nossas necessidades, mesmo quando eu olhar, né, na minha conta lá no banco e ela está no vermelho. É como Davi, ele olhar o tamanho do gigante, mas ele não olhou a estatura dele, ele olhou no Deus que ele servia. E o diagnóstico da doença talvez é grave, e o futuro profissional parece incerto, mas em vez de depender só de nós, da nossa autopromoção, da força do meu braço, ou na ansiedade constante, a gente aprende a confiar em Deus. O homem atual, diante das situações, ele tem que aprender a confiar em Deus. Na segunda parte, Davi tinha obediência. Davi obedecia e compromisso em fazer a vontade de Deus. Ele não só obedecia, ele tinha um compromisso de fazer a vontade de Deus, de alegrar o coração de Deus. Davi priorizava toda a vontade de Deus. Atos 3:22. Mesmo quando isso significava esperar anos para ser o rei, ou recusar em matar Saul. Talvez o próprio Deus, tivesse, a Bíblia não fala, são só sugestões nós, tivesse deixado que o próprio Saul caísse nas mãos dele para testar seu coração. E é nessas horas que nós somos testados. Se vamos fazer a coisa certa, é na hora, que você está no teu trabalho, que aparece uma oportunidade de fazer algo errado, mas algo que vai te compensar. É nesta hora que você tem que mostrar a fidelidade em Deus, a obediência, o compromisso. O homem atual, num contexto, faça o que te faz feliz. Não se vê essa palavra por aí? Essa palavra se vê muito, Faça o que te faz feliz, Mas não é assim, amados? Isso é relativismo. Obedecer significa dizer não. Não tomar atalhos antiéticos no trabalho. Fidelidade, tem que ter fidelidade no nosso casamento. Não significa também ser infiel. Nós temos tentações, As tentações vêm por onde hoje, no mundo, no homem moderno? Nos famosos apps de relacionamento, Que vira e mexe, a gente não entra lá, mas eles aparecem lá, pra gente. Aí às vezes o homem está assim, vai, não vai. Tem que lembrar da obediência, o compromisso de fazer a vontade de Deus. Não tem outra pessoa te olhando, não tem tua esposa olhando, mas Ele está te vendo. Priorizar o homem moderno hoje, para a gente ter um coração segundo o coração de Deus, imitar Davi, priorizar o culto familiar, em vez de séries infinitas, de ver séries infinitas, de ficar em redes sociais infinitamente. É incrível, talvez não aconteça com vocês, mas é incrível, A gente entra um pouquinho na rede social e a hora passa. Mas se você vai orar, passa rápido? Não passa. Você olha, só 15 minutos, meu Deus. Não passa. Não, quando não vem o sono, Se for de noite, o sono pega, Mas se você está na rede social, o sono não vem.
O nosso desafio maior hoje, né? É a cultura do eu primeiro. O meu eu tem que ser primeiro e não Deus. Enquanto a palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e os 2 mandamentos que Deus, Jesus resumiu os 10, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Será que nós temos feito isso ou só pensamos em nós? Se o meu se dá bem, o resto, né? Estando eu me dando bem, o que é que eu vou me importar com o resto? Geralmente a sociedade que nós vivemos hoje, ela criou esse ambiente aonde o meu eu tem que ser maior do que o eu, do que o outro, do que a outra pessoa, do que o outro. Quando na verdade um homem segundo o coração de Deus, ele pensa primeiro em Deus, a família, o seu próximo, depois em si. Não é egoísta, é altruísta. Em terceiro lugar, em terceira parte aqui, Davi era humilde e um coração quebrantado. O pastor falou aqui no Salmo 51, né? Após o adultério e assassinato, o Salmo 51, ele busca um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Por quê? Porque Davi não era perfeito, mas ele sabia onde tinha errado, voltava e arrependia-se, clamava a Deus. Não é que você tem que ser totalmente, hoje é impossível nós sermos, só Jesus não errou, nós temos nossas falhas, só que a intenção de voltar, de se arrepender, Deus conhece o coração nosso. E nós temos que, às vezes sim, nos entregar a Ele e deixar que Ele molde o coração. Vivemos na era da imagem perfeita, né? Vocês botam lá na rede social, né? Eu não costumo botar muita foto na rede social. O pastor, para achar uma foto da minha rede social lá, achou na igreja, né? Porque eu não tenho. Por quê? Porque tem a gente que, hoje eu estou bonito, tá, tira e já bota na rede social. O eu tem que estar perfeito, né? Se não está perfeito, agora tem os apps lá que deixam, né, a pessoa mais bonita do que é, né? Some a barriga, fica, né? Mas não é assim, né? A humildade revela que mesmo eu sendo imperfeito, eu não tenho que esconder minhas imperfeições, eu tenho que mostrar que eu tenho um coração quebrantado diante de Deus. Antigamente, né, a igreja evangélica tinha um jargão de que os pastores tinham que ser perfeitos. Não sei se o pastor Erasmo concorda comigo, né? Não, a gente não vai citar nomes de denominação, assim, para não ficar, né? Mas tinha que ser perfeito. Ele, mesmo que ele tivesse com dor, ele não podia dizer que estava com dor. Antigamente nas igrejas era assim. Ele escondia muitas coisas. Suas falhas eram escondidas. Muitos pastores até se afastaram, porque quando tu esconde a tua falha da igreja, é sinal de que tu não vai tentar te arrepender. Agora, quando tua falha é exposta, tu tem vontade de se arrepender. Quando eu escondo, é que eu não quero que ninguém veja. Mas Deus está vendo, e já pecou. Hoje, nós vivemos aonde nós temos que ter um coração como Davi tinha. Ele não tinha medo de expor suas falhas para Deus. Ele não tinha medo de mostrar que ele era um falho. Tanto que as consequências dos seus erros vieram, como o pastor colocou aqui. A família desestruturada, aonde um irmão tem relações com a própria irmã,
Um irmão assassina o outro irmão. Um irmão rouba o reino, tenta roubar o reino do próprio pai. Se volta contra o próprio pai. Tudo isso são consequências do pecado dele. Porque as consequências vieram. Mas não significa que ele não andou com o Senhor. Com todos esses erros ainda, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele voltava e se arrependia. Então, hoje nós vivemos nessa era de ser perfeito. Admitir falhas é pedir perdão ao cônjuge, ao filho, a amigos e buscar terapia. Mais oração. Amém? Nós temos que buscar mais oração. Só que hoje, às vezes isso é raro. Quando a gente erra, a gente tenta disfarçar o erro. Tenta esconder o erro, sabendo que não esconde o erro de Deus. Esconde de outras pessoas, mas de Deus não esconde. O homem segundo o coração de Deus hoje é quem posta menos vitórias. Não é que eu disse, vitória aqui, vitória ali. Ó Deus, me deu uma vitória, me deu um carro, né? Já tira a foto do carro. Não é que é errado você fazer isso. Mas é aquele que mostra as suas vulnerabilidades. Você é real. Você reconhece que precisa da graça diariamente. Quarta parte. Davi era sincero, íntegro. Ele tinha sinceridade e integridade. Davi era honesto com Deus. Com Deus e consigo mesmo. Sem máscaras. O Salmos 26 vai falar, né? Como Davi se colocava como integridade. A gente não vai ler, né? Porque senão a gente vai ler aqui, a gente vai perder bastante. Só o primeiro versículo do Salmos 26 vai dizer assim, ó: Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. O homem atual, pressão para ser o melhor, performance, né? Eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. Eu tenho que ser o melhor, tenho que ter o melhor corpo, né? Aquele que vai à academia, né? Eu tenho que ser o melhor. Leva a fingir, às vezes, de espiritualidade. Tem gente que bota fotos de lendo a Bíblia. Estou no café da manhã lá, a Bíblia do lado aqui, né? E às vezes só na foto, né? Só para aparecer na rede social. Mas e a vida privada? Como está? É no privado, é no secreto que Deus te olha. Onde ninguém está te olhando. E ninguém está te vendo. Mas Ele te vê. E Ele vê o coração. Integridade hoje é ser o mesmo. No WhatsApp, no privado, no trabalho, no culto. Sem duplicidade. No culto eu sou diferente. No trabalho não tem ninguém crente lá, eu sou diferente. Não é uma vida dupla. É ser o mesmo. Sinceridade e integridade. Amém? O quinta parte. Amor busca pela presença de Deus. Davi tinha sede de Deus. Sabe o que é isso? Sede de Deus. Continuamente ele estava louvando hinos ao Senhor, cantando hinos, adorando ao Senhor. Ele tinha intensidade. Ele dançava diante da arca. Porque ele se alegrava com a presença do Senhor. Salmo 63, né, que nós lemos lá, mostra que Davi buscava com sedento o Senhor. E hoje, nós homens na atualidade, distrações digitais, né, aquilo que eu falei antes, que levam a pornografia, jogos, tudo isso rouba o tempo de oração e de leitura bíblica. Às vezes, hoje
estava falando para minha esposa. Por quê? Que quando eu quero orar, eu vou preparar o culto, bate sono, bate canseira. Mas se é para mim assistir o futebol, ontem eu assisti, né? Flamenguista, estava lá assistindo o Flamengo. Até terminar, não tinha sono. Mas se é para orar, bate sono. Meu Deus, misericórdia da minha vida. Não pode ser assim. Tem que ser o contrário. Bater sono quando tu vai ver o futebol e não bater sono quando tu vai orando. Nós temos que ter uma vida, cultivar, para ser o segundo coração de Deus, nós temos que cultivar intimidade real com Ele. Não é uma intimidade fingida. Nós temos que ter o nosso devocional diário com Deus. Louvor espontâneo no carro, jejum de redes sociais. Se for preciso, vamos fazer jejum das redes sociais. Se eu perguntar para alguns de vocês aí, o que é mais difícil de fazer jejum? Senão, você vai dizer que talvez seja da rede social. E realmente, vira e mexe, a gente está olhando lá no Zap, nas redes sociais. Quem não levanta de manhã, a primeira coisa que faz às vezes é olhar o celular. Não precisa ser disfarçado, mas que começou a criar tal coisa que em vez de nós falar com o Espírito Santo, as primeiras vezes é já olhar se não tem uma mensagem lá para mim. Nós temos que ter uma vida de oração. Não é só quando dá. Oração não é só quando dá. Vida de oração, ela é diária. E ela tem que ser com intenção, intencional. Por quê? Porque ainda que eu tenha sono, a minha carne não pode me vencer. O meu espírito é que domina sobre a carne, não a carne sobre o espírito. Por que quando eu faço o que a carne gosta, não tenho sono? Não. A carne tem que ser sujeita ao espírito. Sexta parte, responsabilidade e fidelidade. Davi era responsável e fiel no pouco. Onde é que o pastor leu ali, né? Onde é que estava Davi mesmo? Quando o pastor leu ali? Estava o quê? Cuidando de ovelhas. Os outros não estavam cuidando de ovelhas, só ele estava cuidando de ovelha. Fiel no pouco. E olha onde Deus colocou ele. Rei de uma grande nação. Rei de Israel. Por quê? Era responsável. No pouco ele cuidou. Ele não deixou o leão roubar as ovelhas. Não deixou o urso matar as ovelhas. No pouco ele continuava fazendo a mesma parte. Tem gente que no trabalho, às vezes você está no trabalho mais lá embaixo. Eu vou fazer de qualquer jeito, porque meu patrão me botou aqui e eu era para estar lá em cima. Faça o melhor aonde você está. Seja responsável. Tenha fidelidade com Deus. Fidelidade no pequeno é ser pontual, honesto nas coisas pequenas, cuidar da família, trabalhar com excelência, mesmo sem aplausos. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que pensam que por limpar a casa de Deus, porque ninguém aplaude, porque às vezes o pastor não diz, que bom, mano, que tu limpou a casa de Deus. Às vezes o pastor não, passa batido por a gente. Ela acha que é rebaixado. Mas Deus, Ele vê todas as coisas. E o teu coração fazendo aquilo para Deus, com certeza você vai receber de Deus. Muitos querem uma grande unção, mas não querem ser fiel no emprego,
nas tarefas domésticas, não quer ser fiel nas poucas coisas, você não vai ter grande unção se você não é fiel, se você não é responsável no pouco que Deus te colocou na mão. O sétimo, já temos quase terminando. Arrependimento genuíno e disposição para ser corrigido. Davi tinha arrependimento genuíno. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, né? De topo, né? Primeira coisa, quando Natan colocou aquela situação, ele disse que aonde estava aquele homem? Quando Natan disse, você é esse homem. Que ele toma conhecimento, ele se arrepende, tem um arrependimento genuíno e busca por correção. E busca para que Deus o corrija e ele volte a caminhar. Hoje o homem atual, ele não volta atrás, porque ele diz que estou cansado, hoje não dá para me ler. A cultura do orgulho fazem as pessoas se justificarem. Davi podia ter dito, mas foi só dessa vez, Deus, que eu errei. E ainda tentar se manter diante de Deus, de cabeça em pé. Não, ele se arrependeu, se humilhou. Mas tem gente que diz, mas foi só dessa vez, eu errei, mas foi só dessa vez. Todo mundo faz, não tem essa palavra, né? Às vezes quando nossos filhos a gente ouve, né? Pai, mas todo mundo faz, pai. Só que cristão não é todo mundo. Cristão é de Deus, e ele vai fazer o que a Deus agrada. O que agrada a Deus, melhor dizendo. O homem de Deus hoje aceita a correção do pastor? Tem gente que não aceita correção, nem do pastor, nem de outro irmão que está mais acima dele em espiritualidade. Se um outro chegar e ver o que ele está errando e confrontá-lo, pronto, ele se afasta da pessoa ou se afasta da igreja. Não sei se já aconteceu com o pastor aqui, mas já aconteceu comigo, de confrontar a pessoa e a pessoa trocar de igreja. Quando troca de igreja, quando não sai para o mundo mesmo, né? Mas nós, pastores, não estamos aqui para passar a mão na cabeça de vocês. Nós estamos aqui justamente para mostrar o caminho para vocês. Se for necessário nós levar vocês à correção, é isso que a gente vai levar. Por quê? Porque nosso coração quer que vocês sejam um coração segundo o coração de Deus. Às vezes o homem se acha tão que não aceita a correção da esposa. Tem homem que não aceita ser corrigido pela esposa. Às vezes nossas esposas, como a gente falou aqui, que se fosse o culto de mulheres estaria cheio aqui, nossas esposas são muito mais espirituais do que nós. E às vezes a correção dela vem melhor do que nós pensamos. Por quê? Porque ela está muito mais íntima de Deus do que às vezes nós estamos. A gente pode mudar a verdade quando a gente aceita a correção, sem cancelar o outro, né? Oitavo e último, oitava parte e última: dependência do Espírito de Deus e gratidão. Davi dependia do Espírito de Deus. Amém? Lá onde o pastor leu, 1 Samuel 16. O versículo 13. A gente começou no 11, é o versículo 13, onde o pastor passou lá também, o último versículo ali que o pastor leu.
Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele começou a depender do Espírito. E ele era grato em vitórias, nas fugas. Se você ler alguns dos salmos, você vai entender como Davi era grato. Os salmos escritos por Davi, todos sem referência ao que ele passava, de como ele se comportava. O exemplo do Salmo 51, onde fala, onde ele se arrepende do seu pecado, né? O Salmo 139, onde ele reconhece as fraquezas e se coloca diante de Deus em humilhação. O homem atual, nossa pressão por ser autossuficiente, sem depender de Deus, a gente quer ser autossuficiente. Eu faço, eu aconteço, é do meu jeito, só que não é assim. Depender de Deus é saber que Ele vai estar agindo mesmo quando você não tem forças. Mas eu tenho força. Ele também vai estar agindo. A gratidão hoje se tornou rara, porque a gente faz comparações constantes. Mas ser segundo o coração de Deus é reconhecer: tudo vem de ti, tudo volta para ti, tudo é teu. Agradecer, nós temos que aprender a agradecer pelo salário, pela saúde, pelos dias difíceis que nos ensinam. Tem dias difíceis, mas Ele nos ensina. Em resumo, amados, Davi não era perfeito, cometeu adultério, assassinato, falhas graves como pai, mas no seu coração sempre voltava para Deus. Nós, homens da atualidade, não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ter um coração que busque a Deus, que se arrepende, que obedece, que adora em meio a um mundo que incentiva o oposto. O mundo incentiva o egoísmo, imediatismo, a autossuficiência, a aparência, mas nós não. Nós buscamos uma intimidade com Deus, o Deus que nos corrige, o Deus de amor, de misericórdia, mas que me coloca no caminho certo. A grande diferencial hoje é a intencionalidade, como eu falei. Nós temos que ter intenção de agradar a Deus, intenção de buscar a Deus. No mar de distrações, o homem, segundo o coração de Deus, escolhe diariamente priorizar o reino do céu e não o reino do eu. Jesus, descendente de Davi, é o exemplo perfeito e inalcançável, mas o Espírito Santo nos capacita a sermos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Nós vamos estar orando aqui. Eu não sei da palavra, mas eu disse que realmente nós íamos continuar conforme o pastor deu a introdução aqui, falando de Davi. Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha falhas, mas não significa que eu vá desistir, porque Davi nunca desistiu, como o pastor colocou. Ainda que eu seja falho, eu buscar a intimidade, ter o arrependimento profundo em meu coração, Deus age na minha vida, transforma a minha vida. E é isso que Ele quer fazer nesta noite conosco. Eu queria que todos aqui pudessem abrir o coração a Deus. Se você precisar chorar, chore. Davi escreveu alguns salmos chorando. Davi não tinha vergonha de chorar, não tinha vergonha de se humilhar.
Quando o filho de Betsaba, o filho do adultério, estava vivo ainda, mas estava doente, ele se jogou no chão, quase sem roupas, se humilhou, mesmo perante os seus oficiais, ele não teve vergonha. E nós, muitas vezes, nós temos vergonha de buscar a presença de Deus. Em determinado lugar, a gente tem vergonha porque aquela pessoa... Não, hoje aqui nós não precisamos ter vergonha. Nós precisamos nos arrepender. Não olhar para o nosso irmão que está do lado, mas olhar para Deus e buscar a presença dEle, para ter um coração transformado. Amém? Feche teus olhos. Se você quiser se colocar em pé, se você quiser ficar sentado, pode permanecer, mas feche teus olhos. Deus, teu servo Davi, imperfeito várias vezes, mas a tua palavra, tu disseste que ele tinha um coração segundo o teu. Oh papai, nós reconhecemos que somos falhos, que muitas vezes, papai, não somos honestos com nós mesmos, nem com nossas famílias, nem com o nosso patrão, nem com o nosso salário, papai. Mas pai, nesta hora, neste momento, nós queremos, nos arrependemos, nessa hora, nesse momento, nós queremos arrancar todo o nosso eu. Nos arrependemos com o coração quebrantado e queremos diante de Ti pedir perdão. Como Davi disse, não tira de mim, não tira, não afasta de mim um coração, não afasta de mim o Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos diariamente desse Espírito, do Teu Espírito, Senhor. Não tira de nós o Espírito, o Teu Espírito, Senhor. Nós queremos depender diariamente, como o Teu servo Davi dependia, em todos os momentos. Nos momentos que nós somos fortes, nos momentos que nós somos fracos, nos momentos difíceis, nas provações, nas lutas do dia a dia. Senhor, nos ensina a depender de Ti. Senhor, nós queremos depender de Ti, não só nesse momento, mas é lá onde ninguém está vendo. Nós queremos depender de Ti para fazer o que é certo, tomar as ações, as nossas atitudes corretamente, para que Teu nome seja louvado, para que nós sejamos agradecidos e agrade o Teu coração, Senhor. Ensina-nos a andar contigo, Senhor. Ensina-nos a caminhar contigo, Senhor, a seguir os passos do Mestre Jesus, que foi perfeito, Senhor. Queremos nos tornar mais e mais parecido com Ele, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Nós volvemos diante de Ti com o coração quebrantado, nos humilhamos diante da Tua presença. Renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor. Fortalece nossas vidas, Pai. Tira todo o nosso eu. Não mais nós, mas Tu, Senhor. Não mais nós, mas Tu, Senhor. Nós compreendemos que tudo vem de Ti, Senhor. Teu é o amém. Teu é, Senhor, o reino para todos sempre, Senhor. Teu é o amém. Nós compreendemos que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Pai. Nada, que nosso coração não venha se apegar a nada, senão na Tua palavra, senão na Tua presença, Pai. Transforma-nos, Pai. Dai-nos um coração segundo o Teu, Senhor. Dai-nos um coração segundo o Teu. Dai-nos, Senhor, aleluia, alegria de Te agradar, de fazer a Tua vontade, Pai. Mesmo nas pequenas coisas, Pai. Nós queremos, Papai. Nós queremos amar. Queremos falar, Senhor, de Ti. Queremos cantar para Ti, Senhor. Abba, nós queremos cantar para Ti, Abba. Abba. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Aleluia. Abre os meus olhos que eu quero ver. Aleluia, Pai.
coração para sentir Aleluia, Jesus. teu grande amor. Sim, Deus, nós queremos, aleluia. Nós queremos mergulhar no teu amor. Papai, abraça-nos, papai. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abraça-nos, papai. Abre os meus olhos, eu quero ver. Sim, Pai. Sim, Deus. Abre o meu coração. Queremos te sentir, papai. Sim, Deus. Aleluia. Teu grande amor. Derrama sobre nós, Pai. Teu grande amor. Se derrama sobre nós, papai. Queremos ser com... Aleluia. Teu grande amor. Aleluia. Aleluia. Teu grande amor. Nós queremos ser tocados, Jesus. Queremos ser tocados, Me Senhor. apaixonar. Sim, aleluia. Nós queremos ter sede. Apaixonar por ti. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar Aleluia. outra vez. Eu quero perder o sono Aleluia, Pai. Glória a Deus. queimando de amor. Queremos queimar por ti, papai. Queimar de amor por ti, papai. Dá-nos esse coração, papai. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Oh, meu Deus. Papai. Abre os meus olhos, eu quero ver. Vai me apaixonar. Abre o meu coração para sentir Quero ser Deus. de Quero ser teu, papai. Quero sentir o teu amor, papai. Quero chorar, Senhor. Quero chorar aos teus pés. Quero dizer, Senhor, eu dependo de ti. Eu quero te alegrar, Senhor. teu grande amor. Eu quero te alegrar, Senhor. Eu quero te alegrar. Teu grande amor. O teu grande amor. Teu grande amor. Aleluia. Oh, Abba. Abba. Eu preciso de ti, Abba. Preciso de ti, Abba. De amor. Te amar. Aleluia, aleluia. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar Aleluia, aleluia. outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Queremos nos apaixonar. Sim, todo dia, Pai. Outra Todo dia queremos ser apaixonados pela quero Tua me presença. desesperar Todo dia, Senhor, nos ensina a ser apaixonado por essa presença, Pai. Essa presença que nos transforma, Pai. Oh, papai. Oh, Abba. queimando de amor por ti. Oh, glória, Senhor.
Louvado seja teu nome, Senhor. Grande é o teu poder, Senhor. Maravilhoso és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Queremos diariamente estar na tua presença, Pai. Aleluia. Aleluia. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Declare isso nessa noite, vamos. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Que nós possamos mais uma vez se apaixonar, aleluia, por Jesus. Quem sabe você tem passado por dias difíceis, por lutas, ou talvez até mesmo algum erro que você cometeu, assim como na vida de Davi, a qual foi pregado essa noite. Mas que nós possamos todos os dias reconciliar com o nosso Pai. Nós possamos todos os dias pedir perdão e seguir na caminhada, no propósito ao qual Ele determinou para mim e para a tua vida. Porque o propósito não é nosso, o propósito é do Senhor, aleluia. Às vezes nós queremos fazer com as nossas forças, assim, quem sabe Davi naquele momento, ele disse, não, eu posso, eu vou fazer. Mas lá na frente veio a consequência. Talvez hoje você está passando por lutas, por provações, mas se você parar para pensar, talvez lá atrás você também errou.